Por que escolhemos ganhar os nossos filhos no SUS? A resposta para essa pergunta traz embutida uma filosofia que impacta em todas as decisões da minha vida, inclusive no treinamento. Inclusive, é o motivo pelo qual eu tenho resultado no treinamento e eu tento replicar isso em outras áreas da minha vida. Com esse vídeo eu quero te mostrar esse motivo principal, explicar a lógica por trás disso e como que você pode usar isso para aplicar em outras áreas da sua vida e 3 passos básicos para você aplicar no seu treino para você ter mais resultado. Então isso começa lá em maio de 2020. Minha esposa estava prestes a dar à luz e aí estoura a pandemia, lockdown, e eu falei, vou ganhar meu filho no SUS. E aí um tanto de gente me falou comigo, mas ser militar, você tem um plano de saúde, você não vai no hospital particular, você pode ir no melhor hospital particular, no SUS eles são açougueiro, o SUS isso, o SUS aquilo, no particular é melhor. Só que tem esse fator importantíssimo que eu vejo que talvez as pessoas não valorizam tanto quanto eu valorizo. E aconteceu que eu fui pro SUS, meu primeiro filho nasceu lá. Depois, em agosto de 2022, fui pro SUS, meu filho também nasceu lá. Em novembro de 2023, minha terceira filha, novamente, fui pro SUS. Minha filha também nasceu lá. E agora minha esposa está grávida do quarto filho, vai ser uma menina. E se Deus me permitir, quero que ela também nasça no mesmo hospital que os 3 mais velhos, os 3 primeiros, né, nasceram. E a lógica disso é muito simples. E eu vou tentar explicar ela agora, porque as pessoas ficam, às vezes, pô, você tem a possibilidade de ir para o particular e você quer ir para o SUS por causa de quê? Todo mundo fugindo do SUS, você quer ir para lá por causa de quê? Então eu vou explicar aqui passo a passo, acho que vai ficar bem desenhado. E aí, na hora que a gente entender a lógica por trás disso, a gente consegue entender como isso impacta também outras decisões da minha vida e como que isso impacta também no treino. Então, basicamente, nós, como qualquer pai, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos nascer no melhor hospital possível. Só que aí vem a pergunta, o que é o melhor hospital? Então, quando a gente entra na teoria dos outliers, que eu tenho citado bastante nos últimos vídeos aí, a gente se torna especialista em alguma área depois que a gente acumula horas e horas e horas e horas de prática deliberada. Quanto mais prática, mais especialista. Não é sorte, não é genética, não é, sei lá, condição social, não é nada disso. São horas de prática deliberada. Quanto mais horas, mais especialista. Então, qual deve ser o melhor hospital? Será que o melhor hospital é aquele hospital que tem os melhores aparatos tecnológicos? Ou será que o melhor hospital é aquele hospital que tem mais horas de prática deliberada em parto? Na minha concepção, na minha percepção, de nada adianta um hospital com muitos aparelhos tecnológicos, sendo se os profissionais que trabalharem lá não tiverem muita experiência prática. Não adianta ter experiência teórica. Para mim, eu valorizo mais a prática, a gente vai entender o porquê. Então, o hospital que realiza mais partos, ele vai ter mais horas de voo. Se ele vai ter mais horas de voo, mais horas deliberadas na prática de parto, ele vai ser mais especialista em parto. Se ele vai ser mais especialista em parto, ele é melhor. Simples assim. Então eu queria eu queria que meus filhos nascessem no hospital onde tem mais horas deliberadas de parto. E na minha região, qual que é esse hospital? É o Hospital Sofia Feldman. Lá eles fazem só 1.000 partos por mês. Ou pelo menos era quando meus filhos nasceram. 1.000 partos por mês. É muito parto. Lá eles pegam vários tipos de situações totalmente diferentes, adversas. Lá pode ser, não pode ter talvez os melhores equipamentos tecnológicos, mas lá tem a coisa mais valiosa, que é a experiência. Então, por isso que meus 3 filhos nasceram lá. E se for possível,
eu ganhar minha quarta filha lá. Eu pretendo, se assim Deus permitir, ganhar lá. E inclusive ela tá chorando ali. Talvez eu vou ter que parar aqui a gravação, daqui a pouco eu continuo. Talvez eu tenha um corte aí no vídeo. Ela parou ali, vamos continuar aqui. Então, é por isso que eu valorizo tanto a experiência. É por isso que eu valorizo, por exemplo, a mãe de 8 filhos, de 10 filhos, a experiência que ela tem para passar mais do que a pessoa que só tem lá um mestrado, doutorado e nunca teve filho nenhum e quer falar sobre criação de filho. Eu respeito mais, valorizo mais a experiência. A gente vê várias pessoas aí que estão cheias de teoria, tem experiência nenhuma e quer ficar ensinando as coisas. Eu, particularmente, valorizo mais a experiência e respeito quando eu encontro alguém que tem horas de voo em alguma coisa. Então, e para que eu estou falando disso tudo? Simplesmente porque em tudo que a gente quer ficar bom na vida, a gente tem que estar disposto a gastar horas de trabalho naquilo ali. Tem que estar disposto a fazer aquilo ali, horas de trabalho. E no treinamento? Treinamento eu sempre falo, quanto maior o volume de treino, melhores os resultados. Por isso que o pior treino do mundo feito todo dia dá mais resultado que o melhor treino do mundo feito um mês só. O longo prazo, o médio e longo prazo, ele sempre vai poder acumular muito mais volume de treino do que o curto prazo. Então ele importa mais. Importa mais o longo prazo do que o curto prazo. É no longo prazo que eu vou ter possibilidade de acumular muitas horas de trabalho. É no longo prazo que eu vou ter a possibilidade de acumular maior volume de treino. Então, a gente tem que sempre pensar o que é o que vai me fazer acumular mais volume de treino no longo prazo. E aí por isso eu trouxe aqui então 3 passos básicos para a gente poder pensar nisso. O primeiro é, faz uma atividade que você gosta. Ah, não é o melhor treino do mundo. Beleza, mas você gosta disso? Se você gosta, você vai ter consistência, você vai acumular volume de treino o ano inteiro. E vai ter muito mais resultado daquele super treino que você não gosta. Você não tem adesão, você só faz um mês só. Então, primeiro de tudo, faça uma coisa que você gosta. Segundo ponto, muito importante. Esse é muito importante. O esforço tem que ser constante e moderado. Não pode ser muito intenso o esforço. Por quê? Porque se ele for muito intenso, você vai estafar daquilo e daqui a pouco você não aguenta mais ter a consistência do longo prazo. Lembre-se, pense o seguinte, é como se fosse uma maratona. Então, não importa quem vai vencer os primeiros 100 metros rasos. Importa quem vai chegar lá no final em primeiro lugar. Quem vai vencer os 42 quilômetros em primeiro lugar. Então não adianta dar um tiro aqui para eu vencer o Bolt nos primeiros 100 metros. Importa eu conseguir completar os 42 quilômetros. Então não é necessário correr na maior velocidade possível. Eu só tenho que manter um ritmo moderado. Essa que é a lógica do treino. Você não precisa querer receber e ganhar e ter todo o resultado agora. O resultado vai vir no longo prazo, no médio e longo prazo. Então seja moderado. Seja moderado. Com a moderação vem a constância. Com a constância vem um volume de treino acumulado no médio e longo prazo. E o volume acumulado no médio e longo prazo sempre vai ser superior ao volume acumulado no curto prazo. E o terceiro ponto, então, seria o quê? Pensar no longo prazo. Por quê? Porque a gente superestima aquilo que a gente pode fazer no curto prazo e a gente subestima aquilo que a gente pode fazer no longo prazo. No curto prazo, então, a gente acha que a gente pode fazer muitas coisas. Aí a pessoa às vezes acorda motivada e pensa assim, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e coloca 1000 coisas para ela fazer. Achando que vai dar conta daquilo tudo, não dá conta, se frustra. Por outro lado, se você falar com a pessoa assim, eu gosto desse exemplo, né, do Elton Luiz, lê 10 páginas por dia. É muito pouco. Você lê 10 páginas hoje, lê 10 páginas amanhã, mudou nada a sua vida. Você leu 10 páginas todo dia, o ano inteiro. No final do ano você leu 3.650 páginas, o que é aproximadamente 15 livros. 15 livros é muito maior do que a média do brasileiro. O brasileiro lê em média 2 livros. Se você leu 15, você já leu muito mais do que a média do Brasil. Então, a gente subestima o nosso potencial de acúmulo no longo prazo. Então, quando a gente começa a observar e ver esse potencial, a gente fica mais tranquilo em fazer o nosso esforço moderado e constante aqui.
E aí lá no médio e longo prazo a gente vai acumular mais volume de treino, vai ter mais resultado. Então, 3 passos básicos: procure algo que você gosta, ou pelo menos que você não deteste. Segundo, esforço contínuo e moderado. Não queira fazer muito de uma vez só. Se fazer muito de uma vez só, vai te estafar, vai começar a criar uma alta energia de ativação, você vai começar a procrastinar. Não, moderado e constante. Por quê? Foque no longo prazo. Foque que no longo prazo, o pequeno feito todo dia, no longo prazo vai dar muito mais resultado. Então eu queria trazer essa reflexão hoje aqui para vocês. Essa reflexão eu sempre tento aplicá-la em todas as áreas da minha vida. Essa questão da teoria dos outliers, valorizar a experiência prática, valorizar quem tem horas deliberadas de esforço naquela atividade e como que eu posso aplicar isso na minha vida no pouco do todo dia. Se você achou que de alguma maneira esse vídeo fez sentido para você, considere curtir, se inscrever no canal, fortalecer aí o nosso canal, compartilhar para aquele seu amigo que está procrastinando as coisas. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.